Informativo comentado. Informativo 1047 STF, resumido. Fonte: Márcio André Lopes Cavalcante. Direito Constitucional. Educação. Se o Estado ou município receber da União valores de complementação do Fundeb, por força de condenação judicial, ele não precisa aplicar a quantia recebida na forma do artigo 60, 12, do ADCT. O caráter extraordinário dos valores de complementação do Fundeb pagos pela União aos Estados e aos municípios, por força de condenação judicial, justifica o afastamento da subvinculação prevista nos artigos 60, 12, do ADCT e 22 da Lei nº 11.949 de 2007. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos destinados ao Fundeb, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. STF. Plenário. ADPF 528-DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 18 de março de 2022, Informativo 1047. Direito à Saúde. Notas técnicas do Ministério da Mulher e do Ministério da Saúde devem esclarecer a validade da compulsoriedade da vacinação, conforme decidiu o STF. Diz que denúncia não pode ser utilizado para queixas contra a obrigatoriedade da vacinação e das medidas restritivas contra a Covid. As notas técnicas objeto de análise, ao disseminarem informações matizadas pela dubiedade e ambivalência, no concernente à compulsoriedade da imunização, podem desinformar a população, desestimulando a vacinação contra a Covid-19. É vedado ao governo federal a utilização do canal de denúncias, diz que sem do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, MMFDH, para recebimento de queixas relacionadas à vacinação contra a Covid-19, bem como para o recebimento de queixas relacionadas a restrições de direitos consideradas legítimas pelo STF. Resumo do caso concreto: o MMFDH produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid. O Ministério da Saúde divulgou em seu site uma nota técnica dedicada unicamente a fornecer argumentos jurídicos para sustentar que a vacinação de crianças não é obrigatória. MMFDH estava disponibilizando o canal de denúncia para que a população apresentasse queixas contra a vacinação e restrições da Covid. STF considerou que essas práticas seriam ilegítimas, devendo as notas técnicas serem retificadas para que seja esclarecida a validade da compulsoriedade da vacinação. Além disso, foi proibida a utilização do Disque Denúncia para a finalidade com a qual estava sendo usada. STF. Plenário. ADPF 754 16ª TPI-REF-DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18 de março de 2022, Informativo 1047. Direito Penal. Crimes contra a ordem tributária. É constitucional o artigo 83 da Lei nº 9.430 de 96. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. STF. Plenário. ADIM 4.980 do DF, Relator Ministro Nunes Marques, julgado em 10 de março de 2022, Informativo 1047. Direito Processual Penal. Intercepção telefônica. A interceptação telefônica pode ser renovada sucessivamente se a decisão judicial inicial e as prorrogações forem fundamentadas, com justificativa legítima, mesmo que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. STF. Plenário. Recurso Extraordinário 625.263-PR. Relator Ministro Gilmar Mendes. Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes. Julgado em 11 de maio de 2021. Repercussão geral tema 661. Informativo 1047.
Direito tributário. Imunidade tributária. As organizações assistenciais religiosas podem ser abrangidas pela imunidade tributária prevista no artigo 150, 6-c, da Constituição Federal de 88. As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, 6-c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. STF. Plenário. Recurso extraordinário 630.790 SP, relator ministro Roberto Barroso, julgado em 18 de março de 2022, repercussão geral tema 336, informativo 1047. IPI. Não possui repercussão geral, diante de sua natureza infraconstitucional, a discussão sobre a incidência de IPI sobre o bacalhau seco e salgado vindo de país signatário do GATT. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência de IPI sobre o bacalhau seco e salgado oriundo de país signatário do GATT. STF. Plenário. Recurso extraordinário 627.280 Rio de Janeiro, relator ministro Roberto Barroso, julgado em 18 de março de 2022, repercussão geral tema 502, informativo 1047. PIS e COFINS. O valor total recebido por empresa, mediante venda por meio de cartão de crédito ou débito, ainda que uma parte desse montante seja repassado à administradora do cartão, se insere na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito. STF. Plenário. Recurso extraordinário 1.049.811-se. Relator ministro Marco Aurélio. Redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes. Julgado em 18 de março de 2022. Repercussão geral tema 1021. Info 1047.